Olá a todos, tudo bem? Uma satisfação estar recebendo aqui o Maurício Rodrigues, que é presidente da Bayer Crop Science aqui no Brasil e na América Latina. Maurício, muito obrigado pelo seu tempo. A gente finalmente conseguiu agendar essa entrevista. Eu sei que o horário é corrido para todo mundo, especialmente para você, né? E então eu gostaria de fazer a primeira pergunta. A gente sabe que a Bayer é uma empresa reconhecida, talvez seja a que mais se posiciona no sentido de promover a sustentabilidade na agricultura, né? É, Esse é o caminho que a agricultura deve seguir, não só a agricultura, mas todas as atividades humanas, né, de forma ampla. Mas existe algum aspecto negativo em produzir isso? É uma pergunta curiosa, eu sei, mas existe alguma resistência, existe algum aspecto negativo nesse posicionamento da Bayer? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Para nós na Bayer, como você bem mencionou, esse é sem dúvida um dos nossos pilares estratégicos, né? A gente tem trabalhado ao longo do tempo aí como uma empresa de inovação que somos, mas aliando isso à sustentabilidade e transformação digital. E o nosso conceito de sustentabilidade, principalmente na área da Crop Science, na área agrícola da Bayer, é muito focado na agricultura regenerativa. Então, assim, para nós, isso, além de um pilar extremamente estratégico, ele demonstra, acho que, uma urgência de mercado, uma necessidade, até pela preservação desse mercado a mais médio e longo prazo. Então, nós acreditamos isso como uma forma de produzir melhor, de conservar mais, de proteção de solo, e no final do dia, uma maneira de preservação daquilo que é o bem mais importante para a gente. Então, sinceramente, não consigo ver isso de forma negativa de nenhum aspecto. Ela é extremamente positiva, e a gente já tem um grupo muito grande, a gente já tem contribuído muito nesse debate há um bom tempo, e acho que com avanços comprovados ao longo dos últimos anos. Mas existe resistência no setor a esse tipo de posicionamento? Só para fechar o assunto. Eu acho que de uma forma geral, o setor, principalmente o agronegócio, ele é bastante sustentável. Novamente, Uhum. por ser algo importante, a preservação ela é importante para a sustentabilidade do negócio. Então, eu acredito que o agronegócio, de uma maneira geral, ele é bastante sustentável. Ele implementa práticas sustentáveis há muitos anos. E acho que o que a gente vem é aprendendo mais, tendo mais acesso a dados, tendo mais acesso à informação para conseguir implementar isso em mais larga escala. Evidentemente, como em qualquer setor e qualquer discussão, sempre vai ter pessoas que eventualmente discordam, mas eu diria que é uma minoria, de uma forma geral, é um segmento bastante sustentável. Excelente. E daí, qual é o tamanho que pode atingir essa contribuição da Bayer para, enfim, reduzir emissões? Segundo, por exemplo, o SEG, que é um levantamento utilizado aí para dar referências sobre as emissões de CO2 no Brasil, né? É, o Brasil emite 463 milhões de toneladas de CO2, emitiu em 2022. Só para a gente ter uma dimensão, qual você acredita que pode ser a contribuição da Bayer em números assim, Maurício? É, eu acho que assim, o primeiro ponto, nós temos um compromisso, até 2030, na nossa parcela de contribuição, de redução de 30% dos gases de efeito estufa. Então, assim, dentro, especificamente falando da Bayer, nós temos esse compromisso público que é parte de uma série de iniciativas que a gente promove nesse sentido, e o que a gente faz é implementar formas de, primeiro, influenciar o mercado positivamente nesse sentido, então com vários programas, um dos programas acho que mais conhecidos é o Procarbono, que é um programa que a gente trabalha com quase 2.000 agricultores no Brasil e no final do dia, com parceria com a Embrapa, buscando, ao final do dia, incentivação de utilização de práticas, melhores práticas agronômicas, a gente faz análise de solo em quantidade muito elevada ao longo desses últimos vários anos, a gente já tem um programa há quase 4 anos, e nesse sentido a gente vem trabalhando
para tentar contribuir nessa nossa meta que nós temos até 2030. Então, efetivamente, a parcela da Bayer é do ponto de vista de educação e influência, junto à cadeia, e, evidentemente, trabalhando também internamente em como que a gente reduz a nossa própria pegada de carbono. Mas vocês chegam por talvez ter uma meta para o pró-carbono, e por saber do potencial que o solo tem de sequestrar e de fixar, é possível colocar um número de toneladas de CO2 que esses programas todos da Bayer podem chegar, ou vocês desejariam que chegasse? A gente já tem alguns números dos primeiros avanços do programa, né? Tanto em termos de produtividade maior pela mesma quantidade de solo, quanto em percentual de sequestro de carbono, mas ainda é numas primeiras escalas. Então, os primeiros números que nós recebemos, você está falando em 15%, 16% mais sequestro de carbono, mais de 10% de mais produtividade, mas isso ainda precisa ser escalado cada vez mais. O que nós viemos tratando com relação a esse programa é consistência ao longo dos últimos anos. Então, vem realizando ele há algum tempo. Nós temos ele desenvolvido no Brasil e na Argentina, temos ele em outras regiões do mundo também, e o objetivo dele é conseguir escalar. O limite dele, acho que a gente vai testar ao longo dos anos, né? O que a gente já tem clareza é que as práticas, sim, permitem um maior sequestro de carbono, e sim, tem condições de ser escalada. Não só do ponto de vista porque acho que um dos pontos importantes é como que você torna aquele número mensurável. Então, parte também do nosso programa é como que a gente tangibiliza essa redução de carbono, porque hoje em dia uma das maiores dificuldades é como que você prova que uma soja emite menos do que uma determinada outra. Então, parte do nosso programa também em parceria com a Embrapa é nesse sentido. Mensurável e demonstrável, né? Isso é isso mesmo. Maurício, mais uma pergunta ainda sobre sustentabilidade. Quais são os planos da Bayer em médio e longo prazo em relação a insumos biológicos? Bom, primeiro a gente acredita que é uma demanda crescente, né? Então, acho que há uma demanda crescente com relação a insumos biológicos, e a gente não vê, ou por outro lado, a gente acredita que os insumos biológicos, eles não são contrastantes ao uso de agroquímicos. Então, de uma forma geral, acho que eles são complementares, e a utilização dos insumos biológicos, a nosso ver, ela vai continuar crescendo, mas sendo aliada da utilização de produtos químicos que já são utilizados. Então, nós já temos há mais de uma década a utilização de um produto, e principalmente aqui no Brasil, um produto chamado Serenade, que a gente já vende há algum tempo, e temos planos de expansão, sem dúvida, continuamos avaliando parcerias e tudo mais, mas acreditamos que é um mercado crescente e complementar à base de agroquímicos que a gente já tem. Perfeito, mas você fala de expansão nessa área. Existem planos já no papel de investimentos, de valores, novos parceiros? Não, a gente já tem colaborações estabelecidas globalmente há algum tempo e que a gente vem explorando. Sem dúvida, então, parte disso foi efetivamente a continuidade da nossa planta de produção do Serenade, e que a gente vem avançando ao longo dos anos. Em parceria, em paralelo, a gente vem fazendo colaboração com outras empresas no intuito de desenvolver novos produtos. Mas assim, colaborações que já estão estabelecidas e que vêm amadurecendo ao longo dos anos. Sim, porque os biológicos são tão diversos quanto a própria natureza, né? Ou seja, para citar, por exemplo, pragas, todo ser vivo, todo inseto tem um inimigo natural, né, na natureza, ou seja, tem muitas opções, muitos leques para se explorar nisso, né? Sem dúvida, tem muitos leques, e acho que o objetivo dessas parcerias é conseguir priorizar alguns deles globalmente, ver aqueles que a gente tem a maior chance de sucesso, aqueles onde a gente tem maior avanço. Então, basicamente, esse vem sendo o foco da empresa ao longo dos últimos anos. Então, reforçar essas parcerias é mais do que fundamental. Perfeito. Maurício, mais uma pergunta
também relacionado à tecnologia, mas tecnologia genética, né? A gente sabe que no campo aí da biotecnologia, né, da engenharia genética, principalmente, o que é a última palavra é o chamado CRISPR, né? CRISPR-Cas, né? Como que a Bayer está posicionada no uso dessa técnica, seja no Brasil, seja no mundo? Acho que, bom, primeiro, com relação à biotecnologia, de uma forma geral, a Bayer é historicamente pioneira, né? Nós fomos os precursores da biotecnologia há algumas décadas e continuamos evoluindo em termos de desenvolvimento de novos produtos, utilizando todas as novas tecnologias que existem. Acho que o principal ponto, a gente vem num intuito muito forte de aliar desenvolvimento genético da planta, do germoplasma da planta, com a biotecnologia ao longo dos anos. Nós fizemos lançamentos recentes, né? Nós lançamos no Congresso de Algodão esse ano o nosso Bolgar 3 Extend Flex. Nós temos um pipeline divulgado globalmente de acho que produtos com boas perspectivas para a próxima década. Então, assim, continuar utilizando e desenvolvendo biotecnologia com as mais variadas tecnologias continua sendo o foco da empresa. Então, não só essa tecnologia, como todas as outras, a gente vai continuar utilizando em larga escala e continuar reforçando aquilo que a gente acredita como companhia, que é investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, continuamos sendo uma empresa líder em pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos 3 anos, a gente investiu mais de 6 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento globalmente, e uma boa parcela disso, evidentemente, é direcionado para o Brasil, sendo ele o segundo maior país da empresa no mundo. Excelente, muito bom. Eu queria agora falar um pouco sobre os resultados financeiros, né, da Bayer. As informações que eu tenho aqui, que no segundo trimestre de 24, a Bayer Crop Science teve uma queda de 11%, né, aí no faturamento, se eu não me equivoco. E mesmo com a safra brasileira sendo 8% só menor que em relação ao passado. Eu sei que pode variar diversos fatores, mas é para ter um parâmetro. O que explica isso, Maurício? Aí, Daniel, acho que vai valer a pena, inclusive, nós divulgamos o nosso número do terceiro trimestre ontem. Tem bastante informação disponível no mercado com relação, inclusive, dados mais atualizados do que esse. Os dados do segundo ou do terceiro trimestre, principalmente quando a gente fala do número agregado, ele tem muita sazonalidade, às vezes, né? Qual que é um trimestre mais forte para uma determinada região versus outra. E a gente, normalmente, globalmente, a gente não divulga um detalhamento enorme com relação a cada um dos países. Mas o que eu posso dizer, com base no que foi divulgado publicamente ontem, sem dúvida é um ano complexo para a agricultura globalmente, é um ano mais apertado, de preços de commodities ainda baixos. Acho que tem se visto na indústria, em todos os competidores, uma pressão maior por resultados nesse ano, e acredito que a gente vem se saindo muito bem, acho que focando naquilo que a gente tem de mais controlável. Então, nós implementamos um modelo operacional que a gente amplamente divulgou ao longo desse ano, estamos conseguindo implementar ele de maneira muito positiva, continuamos trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, continuamos trabalhando e ganhando market share em muitas das regiões ao redor do mundo, e a América Latina não é diferente disso, mas estamos aí, sem dúvida, num ano mais pressionado, tanto por uma questão climática, tanto por uma questão mais econômica com relação ao preço de commodity. Então, eu diria que não há nada destoante, muito pelo contrário. Inclusive, nos números de ontem, fala-se bastante, acho que, do nosso bom posicionamento dentro do mercado agrícola, mas de um mercado agrícola mais pressionado globalmente, sem dúvida. Perfeito, excelente. E dizem, a gente ouve no mercado, que a próxima safra, né, que já está em curso, a 24, 25, deve ser melhor, pelo menos em algumas regiões do país, do que a anterior. Quais são as perspectivas, o que você vê para essa próxima safra, Maurício? Tem uma expressão que eu aprendi quando eu morava nos Estados Unidos, que eles usam bastante, que em inglês chama cautiously optimistic,
que é digamos, uma tradução livre, seria um otimismo cauteloso. E eu particularmente acho que tenho a mesma percepção. Eu acho que tal como o mercado, eu sou otimista com relação à próxima safra, principalmente porque acho que tem essa expectativa de que já tem uma nova base de preço de commodities, acho que o mercado já se adaptou mais a essa nova referência, você tem um pouco mais de previsibilidade com relação a esse lado, e espera-se, evidentemente, que a gente não tenha uma sequência tão grande de eventos climáticos negativos como a gente teve esse ano. Então, eu particularmente acredito que a gente tem uma tendência a ter um cenário mais otimista. A cautela, acho que vem, acho que a precaução, principalmente vindo de anos mais apertados, como que você faz essa transição, como você suporta os nossos clientes para passar nesse período, acho que é muito mais nesse sentido, mas, sem dúvida, é um ano que a gente começa com mais otimismo, é uma safra que a gente está começando mais otimismo e vendo alguns sinais, pelo menos do ponto de vista climáticos, mais positivos do que a gente viu no ano passado. Ou seja, tem os sinais positivos climáticos e tem o aprendizado dos últimos anos, né? Ou seja, a princípio, os agricultores estão caminhando aí por um caminho mais positivo, né? Sem dúvida. Acho que toda vez que você passa por uma crise, você vai se fortalecendo, né? Não é fácil, né? Mas acredito que, para quem trabalha no mercado agrícola como eu, mais de 2 décadas, nós já vimos esse setor tendo seus ciclos de alta e ciclos de baixa. Acho que a gente vem passando por um ciclo de baixa, mas é natural que em algum momento você comece a passar por ele. Eu, particularmente, sou bastante otimista que a gente esteja nessa fase já de começar a ver um pouco mais esse cenário mais positivo, e sem dúvida a questão climática é uma que deveria ajudar. Novamente, voltando à sua primeira pergunta com relação à agricultura regenerativa, acho que muitas dessas práticas continuam nos ajudar a fortalecer nesse sentido, mas eu vejo um cenário mais otimista para essa safra de 24 e 25. Excelente, muito bom. E, Maurício, mais uma pergunta. Quais são os planos de investimento da Bayer para o Brasil, para a América Latina? Alguma aquisição, alguma nova parceria? O que a gente pode ter aí de furo jornalístico, de novidade? Acho que, bom, primeiro ponto, como empresa, nós continuamos acreditando e apostando muito no Brasil. Acho que esse é o ponto, né? Muitas vezes eu dou entrevistas em que as pessoas estão habituadas a entrevistar pessoas de outros segmentos, e muitas vezes a gente tem vários segmentos em que o Brasil não é uma das vedetes globalmente, principalmente em empresas multinacionais. Nós temos o privilégio, dentro da área agrícola da Bayer, de ser o segundo maior país, de América Latina, de ser a segunda maior região. Então, sem dúvida, o que a gente tem cada vez mais é essa aposta e essa crença no potencial agrícola do Brasil, que vem sendo comprovado ao longo das últimas décadas. Então, voltando a algo que eu comentei antes, é uma empresa que continua investindo bastante, mais do que 2 bilhões de euros anualmente em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós vamos continuar trabalhando na pesquisa de nossos produtos, sejam sementes, biotecnologia, na parte de produtos químicos, de proteção de cultivos, da mesma forma. Então, vamos continuar nesse sentido. Vamos continuar com muita colaboração. A gente vem fazendo colaboração com muitas entidades de governo, com muitas parcerias. Acho que ao longo dos últimos anos nós amadurecemos bem a ideia de que não existe crescimento com a empresa desenvolvendo produtos e soluções de maneira exclusiva, ela precisa fazer mais parcerias, e acho que a gente vem amadurecendo isso, seja do ponto de vista de sustentabilidade, seja do ponto de vista de digitalização e assim por diante. Então, acho que conseguir fortalecer muitos desses produtos, e nós temos muitos desenvolvimentos em testes, muitos produtos em testes, em várias áreas, sejam elas na soja, milho, algodão, na parte de proteção em cultivo. Então, deveríamos esperar o lançamento desses produtos nos próximos anos, tem muitos deles já em fases avançadas de desenvolvimento, mas nada específico com relação à aquisição ou colaboração que eu poderia pontuar, mas sim um reforço e ainda um amadurecimento de muitos dos investimentos que a gente fez ao longo dos últimos anos. Perfeito. Desse conjunto de pesquisas, pessoalmente, você tem algum interesse especial, alguma expectativa especial por alguma dessas pesquisas? O que te
te brilha os olhos, assim, em termos do avanço científico, Maurício? Eu acho que a gente sempre vem, geração após geração, desenvolvendo produtos de biotecnologia mais, mais resistentes e melhores desenvolvidos. Então, eu sou cada vez mais otimista com relação às novas gerações de biotecnologia que vêm, e acredito que boa parte do que a gente se propõe como empresa hoje em dia é como que a gente alia a confecção de bons produtos, sejam eles de sementes, biotecnologia ou produtos químicos, a processo de digitalização. Então, nós viemos fazendo uma aposta muito grande, e um dos programas que a gente tem, um programa chamado Valora, um programa de densidade de milho, que é a utilização de dados da nossa área de digital farming, utilizando isso e atrelando isso aos produtos que nós temos na empresa. Então, acho que uma das coisas, menos de que um produto em si, que eu tenho bastante aposta, é como que a gente segue desenvolvendo produtos de maneira mais eficiente, mas mais do que o desenvolvimento de produtos, como que a gente desenvolve mais soluções de forma mais integrada e mais sustentável. Então, acho que o que eu aposto bastante nos próximos anos é a aliança entre o desenvolvimento de produtos e a utilização dos dados para conseguir obter soluções mais eficientes. Então, talvez essa é a nossa principal aposta. Então, dá para dizer que o futuro é biodigital? Olha, sem dúvida, ela é uma aposta importante. Acho que, como todos os segmentos, quanto mais dados você tem, e principalmente num segmento como o nosso, que tem uma quantidade de decisões tão importante que um agricultor tem que tomar no seu dia a dia, quanto mais informação, quanto mais dado, quanto mais a gente puder antever muitas das soluções e prover soluções mais específicas para determinadas regiões, mais importante vai ser. Então, continua sendo o nosso objetivo de atrelar produtos bem desenvolvidos, que isso a gente já historicamente sabe fazer muito bem, e é levar para novas gerações, e como que você atrela isso à obtenção de mais dados e Perfeito. A ter produtos mais específicos para cada um dos nossos clientes. Tá claríssimo, excelente. E, Maurício, minha última pergunta, já agradecendo aí pelo seu tempo novamente, por todas essas informações riquíssimas. Qual legado você gostaria de deixar na Bayer e no agronegócio? Interessante a pergunta. Acho que eu não vou falar muito do Maurício, porque eu acho que o Maurício é parte de uma engrenagem muito maior, né? Então, acho que talvez o primeiro legado como empresa e como organização, que eu espero que a gente cada vez mais passe, primeiro, é uma empresa pioneira, continuar sendo uma empresa pioneira, cada vez mais focada e centrada nos nossos clientes, ser percebida cada vez mais como essa empresa parceira e focada nos nossos clientes, e uma empresa que tenha a humildade de reconhecer que não tem todas as soluções, e tenha a condição de ouvir e colaborar de uma maneira muito, muito evidente, muito forte, e que, de alguma forma, esteja contribuindo para essas soluções, visando um ambiente mais sustentável, um ambiente mais produtivo e um ambiente de maior geração de valor para a agricultura. Então, eu acredito que, como organização, esse é o nosso objetivo, a nossa missão como empresa, do saúde para todos e fome para ninguém, mas eu acredito que a materialização daquilo que a gente possa fazer é essa, e eu, como uma parte integrante desse grupo, gostaria de ter minha parcela de contribuição aí. Muito bom, Maurício. Eu te agradeço. Foram minutos aí de informação muito interessante, conhecimento. Me coloco à disposição quando quiser falar com o AgroFi News, das novidades, dos lançamentos, de todo o trabalho que vocês fazem. A gente gosta muito de estar bem informado sobre as novidades da Bayer, e agradeço mais uma vez. Até a próxima, Maurício. Eu que agradeço, muito obrigado novamente pelo convite e um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.